Amém, igreja? E desde já eu quero agradecer a Deus pela vida da diaconisa Edicleia Ferreira. Ela não pôde estar entre nós, acho que por motivo de trabalho, foi o que ela me informou, mas através dela o Espírito Santo nos trouxe até o Santo Episcopado, a administração, o ministério da igreja, na pessoa do pastor Ivan, né? Com a sua esposa, a pastora Anália, né? E todo o corpo de obreiros. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Louvo a Deus pela vida de cada um, pela igreja aqui presente. Tá? Você não veio ver o pregador, pode ter certeza. Você veio aqui ouvir a palavra do pregador por excelência que se chama Jesus. Aquele nego bonito que está aqui entre nós. Ele sim é o pregador por excelência e vai ensinando a gente, né? Aí a gente fica tão grudado nele, anda tanto com ele, que a gente começa a aprender a pregar e ensinar como ele prega e ensina. E para isso ele deixou o seu Espírito Santo. Então, louva a Deus por tudo e por todos. Livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 8. E também estou feliz por reencontrar o pastor Iris. Esse varão de Deus, ele pastoreou a minha mãe na Assembleia de Deus ali, próximo ao Prédio Redondo. A gente chegou a congregar junto quando eu vinha de Goiânia para cá. E estou muito feliz, viu, pastor Iris, de te ver aqui na casa do nosso pai, juntamente com os irmãos. Estou muito feliz mesmo em ver o seu rosto, viu? Que Deus abençoe tu e a tua casa em nome de Jesus. Igreja, capítulo 8 de Eclesiastes, nós vamos ler apenas o versículo 8, acharam? Se tiver alguém do seu lado aí sem a Sagrada Escritura, encosta e divida a leitura. E mostre onde o pregador vai ler e ministrar. Está escrito: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. O que é que Deus está falando aqui? Que quando chega esse triste dia, o dia da morte de cada homem, cada mulher, cada pessoa na terra dos viventes, os tais não conseguem ter domínio sobre o seu próprio espírito para retê-lo e dizer: não, morte, você não vai levar o meu espírito agora. E Deus está dizendo que nenhum de nós tem esse poder de segurar o nosso espírito e dizer: não vou morrer agora, eu não quero ir agora. Ninguém tem esse domínio. Portanto, eu vou reler pela segunda vez e a igreja vai repetir em seguida. Eu vou reler e a igreja repete. Vamos lá? Nenhum homem. Vamos melhorar isso aí? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Se eu te disser que até 2000 anos atrás, Satanás, que tinha as chaves da morte e do inferno, estava fazendo a arruaça, mas apareceu um varão que colocou um limite para ele, você acredita? Aleluia. Hoje, os demônios, para ceifar uma alma, não chega assim matando e lançando na sepultura e de lá arrastando para o Hades, não. Primeiro tem que chegar diante do Filho de Deus e dizer: posso? Se Jesus disser, pode levar, aí o espírito de morte leva. Porque é Jesus que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos hoje. É óbvio que na lição do Antigo Testamento, o Pai Celestial também não permitia assim deliberadamente Satanás matar as pessoas.
Sempre eles pediram permissão ao Criador. Mas agora, mais ainda, porque Jesus é que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Você crê nisso? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao Teu servo, naquela visão da noite, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação, e abra-nos a porta da Tua palavra, e revela-nos os segredos do Teu reino, para que Jesus Cristo, o príncipe da vida, apareça nessa noite, a salvar, e perdoar, e curar, e libertar as almas para a Tua glória, ó Pai. E se a igreja crê, diz amém, Jesus. Tome o seu assento, dando glórias ao Todo-Poderoso. Igreja do Senhor Jesus. Foi Deus que criou o homem tricotomo, ou seja, o homem composto de corpo, físico, alma e espírito. Porque o nosso Deus também é o Deus trino. Pois está escrito que lá na glória são três que testificam, que dão testemunho. O Pai, a palavra que é Jesus, porque Ele é conhecido como a palavra, e o Espírito Santo. E os três são um. Tal e qual é o nosso Deus e Pai, assim somos nós também. Somos um ser tricotômo, corpo, alma e espírito. Aleluia. E assim como há um dia em que cada ser mortal dá entrada neste planeta, com o nascimento da sua vida, vai chegar um dia também em que o mesmo homem, a mesma mulher, vai ter que dar saída deste planeta, através do dia da sua morte. E foi Deus, o Criador, que determinou todas essas coisas. Porque se tem alguém que tem domínio sobre tudo e todos, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Ele sim é o único que tem domínio sobre a raça humana, sobre o reino dos homens, sobre o reino das trevas e sobre o reino dos céus. Se Deus disser sim, é sim. Se Ele disser não, é não. E ai de quem se colocar no caminho, na contramão da sua palavra. Vai ser devorado pelo ardente fogo abrasador dele, do Senhor dos Exércitos. É tanto que Deus, Jeová Elohim, o Deus Criador de todas as coisas, no livro de Jó, capítulo 14, lá no versículo 5, lá está escrito que é Ele que tem o número de dias contados para cada homem e cada mulher viver nesse planeta. É tanto que quando você entra numa funerária, você vê caixão lá de vários tamanhos. Tem caixão para adulto, tem caixão para adolescente, tem caixão para criança e até para bebê. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que cada um vai deixar a terra dos viventes. Sabemos o dia que demos entrada, porque temos aí a certidão de nascimento. Mas e a certidão de óbito? Ninguém quer saber. Ah, de jeito nenhum, pregador. De jeito nenhum. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida, mas não tenho pressa de chegar lá, não. Se a gente perguntar aqui, vamos ser sinceros. Esta é a realidade. Nós não sabemos o dia que vamos deixar este planeta. Mas Deus, o Criador, Ele sabe. Porque lá em Jó está escrito que o número de meses, de dias e anos, Deus determinou para cada um
e nas suas mãos é que está a senha para cada mortal viver aqui. Por exemplo, João, diz Deus, quando o faz entrar neste mundo, para viver neste mundo, vai viver 78 anos, 2 meses, 2 horas e 3 minutos e 2 segundos. Aí ele olha para o outro, José, vai viver apenas 17 anos. Para o outro, Deus diz, vai viver 50. Enfim, o fôlego de vida, Jeová Elohim, o Deus Criador, é que sopra, é que dá o fôlego de vida para cada um. Então, para uns, ele dá um sopro longo, de muitos anos. Para outro, é só um soprinho. Vai viver dias curtos na terra. É Ele que determina. Mas nós não sabemos o dia que vamos deixar esse planeta. Nós não sabemos. É Deus que determina o dia de cada um partir desta casa terrena, onde o cordão umbilical será cortado pela segunda vez, e dessa vez de maneira definitiva. Porque a primeira é quando a gente sai do ventre materno, né? Aí o cordão umbilical literalmente é cortado, mas o segundo cordão umbilical será cortado no dia da morte. E aí quando chega esse triste dia, em que cada um estará frente a frente com a indesejada da morte, acontece o que nós lemos aqui. Que quando chega o dia da morte, não há homem, não há mulher sobre a face da terra que tenha domínio sobre o seu próprio espírito para o reter e segurar. Quando chega esta peleja, esta batalha, o espírito de morte acaba vencendo por ser mais forte do que o pecador, do que o mero mortal. Porque o tal é pecador. E a morte tem a procuração de ceifar as vidas, porque Deus lá no início disse: se comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. E o que foi que o bonito do Adão fez? Seu pai, viu? Meu pai também. Foi na onda da Mulher Maravilha, Eva. Participou do pecado. Deus, que vela sobre a sua palavra para cumprir, ele disse, vai voltar para o pó. De lá para cá, todos estão morrendo e descendo à sepultura. E os vermes estão cumprindo o seu papel, devorando a carne, que começa a putrefar, a apodrecer, para que o corpo do homem e da mulher, agora morto, se misture com pó e se torne um com pó, para cumprir a palavra de Jeová Elohim. Do pó veio, para o pó voltará. Deus não queria que fosse assim, mas o homem escolheu, a mulher escolheu, então Deus tem que cumprir sua palavra. Aí alguém mais apressado aqui pode levantar e dizer, mas pregador, que culpa eu tenho se nem lá eu estava participando do pecado de paiinho Adão e mãe Eva? Pois é, eu também não estava lá. Agora, eles estão aqui também participando do seu pecado e do meu pecado que cometemos hoje, porque todos os dias nós pecamos. Em pensamento, palavras, olhar, intenções do coração. Uns têm sua inclinação, sua tendência para determinados tipos de pecado, o outro já é outras iniquidades. Enfim, eles também não estão aqui e nós pecamos, não é? Então, todos estão descendo à sepultura porque chega esse triste dia. E aí, nesta peleja, a morte vence. Não tem o bonito, a bonita que consegue vencer a morte. O corpo volta ao pó. O fogo de vida volta para Deus. E a alma, consciente, bem, se ela tiver com seu nome escrito no livro da vida, nosso meigo Salvador afirmou que os seus anjos virão buscar a alma do tal
e conduzi-la conscientemente ao paraíso, onde estão os patriarcas, os profetas, os apóstolos e ele, o desejado das nações, o nosso meigo Salvador, Jesus Cristo. Mas se o tal não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Jesus, meu amigo, fechou os olhos, já abre os espirituais no Hades, no inferno, atormentado em chamas. Quem foi que falou isso? Jesus. E ele nunca mentiu. É por isso que ele ressuscitou. Porque nele não há dolo, não há engano, não há pecado. É por isso que o seu corpo lá na sepultura por 3 dias não apodreceu. E os vermes não puderam tocar na sua carne. Primeiro, porque ele não veio do pó da terra. Jesus não veio de baixo. Jesus veio de cima. E segundo, porque em Jesus Cristo não há pecado, não há iniquidade. Só volta para o pó o pecador ou a pecadora. E como o nosso Salvador não tem pecado, a morte não pode detê-lo na sepultura. E ao 3º dia, o Espírito Santo o ressuscitou para nunca mais morrer. E hoje dá oportunidade para quem quiser ser salvo. Aleluia! E ele está aqui, viu? De olho em você, ó. Ele está aqui, olha. O meu servo, a minha serva veio hoje. Veio ouvir a minha palavra. E hoje ele quer dar continuidade ao que ele começou na sua vida. Então, igreja, quando chega esse dia, o homem e a mulher perdem a peleja. Não tem o que fazer. Deus determina o dia de entrar no mundo e o dia dos tais deixarem a terra. É Deus que determina tudo isso. É Deus. E tem um detalhe também que acontece todos os dias. Mesmo cada homem, cada mulher, tendo o dia determinado por Deus para descer à sepultura, tem uns engraçadinhos aí que acabam antecipando o dia. Lá no 5º mandamento, de Êxodo 20, o que foi que Deus disse? Que os filhos que desonrarem os pais vão ter os seus dias encurtados na terra dos viventes. Então, esse é um detalhe. Tem muita gente aí encurtando os seus dias de vida por se rebelarem contra os pais que são autoridades constituídas por Deus. Não interessa se os pais são crentes, convertidos a Jesus ou ainda não se converteram. São pais, têm autoridade conferida por Deus. E a outra maneira que alguns acabam antecipando a viagem são aqueles que acabam tentando a Deus. Tem até um ditado no mundo que diz assim, que aquele que ama o perigo, pastor, nele morrerá. É um ditado popular, mas tem um fundo de verdade. Porque aqueles que amam o perigo e brincam com fogo, acabam morrendo antes do dia. Porque eles estão tentando a Deus. Uma coisa é a pessoa estar trabalhando, aconteceu um acidente no trabalho, ele não programou. E ali houve uma fatalidade e acabou morrendo através daquele acidente. Deus tem a maneira de recolher as flores do seu jardim. Outra coisa é o camarada tentar a Deus. É pegar uma serpente, colocar no pescoço como tinha um pregador americano e fazendo palhaçada no santo púlpito com aquela serpente e fazendo gracejos. Até que um dia aquela serpente o picou e, segundo a história aí na internet, foi pro beleléu. Tentou a Deus. E Jesus nos ensinou a não tentar a Deus. Satanás fez isso ao levar Jesus até o pináculo do templo. E citou a Escritura. Está escrito, pula daqui, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. E o que foi que Jesus disse? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus pula de lá, seria suicídio, porque não era hora dele morrer e nem daquela maneira. Ele haveria de morrer, mas 3 anos e meio depois, e morte de cruz.
E tem uma outra maneira aí que muitos estão partindo deste mundo, infelizmente, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do diabo que veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, estamos falando sobre os trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de necromancia, de voodoo, que o caçador das almas, Satanás, aquela ave de rapina, usando seus feiticeiros, as suas feiticeiras, caçam as almas, intentando lançá-las na sepultura antes do dia determinado por Deus. E ele também procura segurar os seus com vida quando chega o dia determinado por Deus para morrer. O cão é atrevido e carudo. Isso está no livro do profeta Ezequiel. Abra a tua Bíblia, no capítulo 13. Porque Satanás está conseguindo antecipar os dias de vida de muita gente que ainda não está debaixo da redoma de Cristo, da proteção de Jesus, que é o seu sangue puro carmesim e a unção do Espírito Santo. O homem e a mulher que ainda não se converteu, ele está vulnerável aos ataques de Satanás por meio desses trabalhos de bruxaria. Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, Jerusalém já tinha sido levado cativo para a Babilônia. Alguns ficaram em Jerusalém. Anciãos, pobres, aleijados, que não servia para o trabalho forçado lá na Babilônia, ficaram em Jerusalém. E Deus vai usar o profeta Ezequiel para denunciar algumas filhas de Israel e filhos de Israel, do povo de Deus, que aprenderam a fazer feitiços com as nações vizinhas. E que estavam fazendo isso para lançar na sepultura homens e mulheres antes do dia determinado por Deus. Estavam a serviço de Satanás para caçarem as almas. Veja aqui a partir do versículo 17 do capítulo 13 de Ezequiel. E tu, ó filho do homem, meu servo profeta Ezequiel, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, isto é, do povo de Israel, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, isto é, ai das filhas de Israel, que costuram nos punhos fitas mágicas, e que fazem travesseiros, isto é, véus, para cobrir a cabeça de toda estátua, de todo ídolo, de toda imagem de escultura, para caçarem as almas, com seus ritos de feitiçaria. Filhas de Israel, porventura caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós, feiticeiras e feiticeiros. Olha que a denúncia é pesada e grave, viu? É contra as próprias filhas de Israel e profetas de Israel que são falsos, que estão a serviço de Satanás. Aí entra o versículo 19, foi o que nós falamos. A denúncia continua: vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão. Ou seja, vocês recebem um pagamento michuruca para fazerem trabalhos de feitiçaria, para caçar a alma do meu povo, para matardes as almas que não haviam de morrer. Olha aí, igreja, que ainda não era para morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, ou seja, que tinha chegado a hora de morrer, e os feiticeiros, as feiticeiras, batiam os seus tambores, acendiam as suas velas, sacrificavam os seus animais, faziam os seus feitiços, as suas macumbarias, para poder manter o moribundo que eles não queriam que morresse, mantê-lo vivo, quando Deus disse que era já o dia de morrer. E aqueles que não era para descer à sepultura, os trabalhos eram feitos para Satanás ter legalidade dos seus demônios, para caçar a alma daqueles homens e mulheres e lançá-los na sepultura antes do dia determinado por Deus.
Isso tudo mentindo. Assim é o meu povo que escuta a mentira. Ou seja, o povo de Deus estava ouvindo mentiras de falsos profetas e falsas profetisas, levantados pelo diabo no meio do próprio povo de Deus, a nação eleita. E isso porque eles queriam receber elogios e receber algum pagamento. Porque no versículo 24 do capítulo 12 está escrito: porque não haverá mais nenhuma visão vã desses falsos profetas e falsas profetisas, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Eram vaidosos. E se naquela época havia falsos mestres, falsos profetas e falsas profetisas no meio do povo de Israel, hoje, no meio de muitas igrejas, é o que não falta. Está sobrando. Nas redes sociais nem se fala. O que tem de gente vendendo oração através do Pix, vendendo revelação, vendendo voto, dizendo o voto custa 20, custa 30, custa 50, custa 200, sem falar nos pregadores e cantores, que fizeram do ministério um cabide de emprego, e diz assim: eu só vou cooperar se me pagar X. Fizeram do ministério um cabide de emprego. Estão vendendo o Filho de Deus, como Judas Iscariotes. Mas se tem os falsos profetas, as falsas profetisas, os falsos pregadores, as falsas pregadoras, os falsos missionários, as falsas missionárias, é porque ainda existem os verdadeiros pregadores, missionários, obreiros na casa de Deus. É porque o remanescente Jesus ainda sustenta. Ora, igreja, se quadrilha falsifica nota de 100, de 200, de 20, de 50, é porque circula as cédulas verdadeiras na praça. Mas no dia que o anticristo se revelar ao mundo, onde não haverá mais cédula, quadrilha não vai falsificar mais dinheiro. Assim também na terra dos viventes. Enquanto a igreja verdadeira estiver na terra, Satanás vai imitando aí com as falsas igrejas, com os falsos pregadores, com as falsas obreiras. Mas Jesus Cristo afirmou: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. E essa igreja está aqui hoje, dando continuidade à obra de Jesus Cristo, de mãos dadas com o Espírito Santo, com sinais de prodígios, maravilhas, que confirma esse evangelho puro, genuíno, que de graça recebemos de Jesus e de graça damos para a glória de Deus. Aleluia! Satanás é o caçador das almas, igreja. E ele está ceifando muitas vidas antes do dia determinado por Deus. Por quê? Por causa do pecado, que dá legalidade para aquele canela seca do inferno oprimir a vida até matá-la. Tem até um ditado popular aí que antes do cão matar, primeiro ele humilha. E foi assim que ele fez com o nosso amado irmão Jó, com a permissão de Deus. Humilhou. O servo de Deus humilhou, que todos olharam para Jó, inclusive a própria esposa, e disseram: não há mais esperança para ele. Mas Deus, o nosso Deus, disse: a última palavra é minha. Você pode humilhar Satanás, porque eu permiti, mas matar não, porque essa alma está em minhas mãos e ela é minha. Assim como a tua alma hoje pertence a Jesus Cristo. Igreja, o assunto é tão sério que há 2 meses atrás, foi logo depois do Dia das Mães, eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada pedindo oração pela filha, que estava com depressão, mas na verdade era opressão maligna. Daqui de Santa Maria, me ligou.
2 meses atrás. E eu comecei a orar pela filha dela. Abri um santo jejum. E depois abri um segundo jejum e comecei a orar e fui levantar na madrugada. E o Espírito Santo, porque eu sei que é Ele. É assim que Ele faz comigo, eu sei que Ele faz com muitos, porque Ele fazia isso no Antigo Testamento com os profetas e fazia também com os apóstolos e discípulos no Novo Testamento. O Espírito Santo toma o espírito do seu servo, deixa o corpo na cama e leva até um determinado lugar, revela algo que estava oculto, escondido, e o Espírito Santo revela as coisas que estão acontecendo. Ele faz isso com aqueles que Jesus escolheu para esse tipo de ministério. E eu comecei a orar por ela. Quando foi numa madrugada, o Senhor me levou em espírito até um galpão fechado, naquela mesma hora da madrugada. Em espírito, meu corpo ficou na cama. E o Espírito Santo me levou ali e entrei dentro daquele galpão em espírito. Igreja, quando entrei naquele galpão, eu vi muitos feiticeiros reunidos. E eles estavam preparando os seus trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, para caçar as almas. E eu vi eles preparando tudo, os rituais. Até que um deles abriu a boca e disse assim: tem alguém em nosso meio que está atrapalhando. Tem um infiltrado em nosso meio que está atrapalhando aqui os nossos trabalhos. E eu estava lá em espírito. E aí eu pensei, pronto, eles vão me ver aqui, deixa eu sair. Quando eu fui sair do galpão, que eu cheguei na porta do galpão, um daqueles feiticeiros me alcançou e me segurou pelos braços. E na porta daquele galpão, aquele macumbeiro, aquela entidade maligna disse assim: quem é você? Me segurando pelos braços. Diga, quem é você? Você é evangélico? E eu não gosto de dizer que sou evangélico. Eu não gosto. E ele insistia dizendo: diga, quem é você? Você é evangélico? Aí abri a minha boca e disse: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nesta hora, igreja, coloquei a minha mão direita sobre a cabeça daquele feiticeiro e comecei a dizer: o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te queima. Enquanto eu dizia o sangue de Jesus te queima, liberava essa palavra rema, viva e revelada, eu percebi que o galpão começou a pegar fogo. E os feiticeiros que estavam lá dentro começaram a gritar, porque o galpão estava pegando fogo, à medida que eu dizia: o sangue de Jesus te queima. Aí todos aqueles macumbeiros lá dentro começaram a gritar e pedir ajuda para aquele que estava no embate comigo. Foi quando aquele feiticeiro me soltou, por causa da eficácia, do poder, do sangue de Jesus, pois está escrito que nós o vencemos é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Aí eu me saí daquele feiticeiro, peguei o caminho para voltar para casa naquela madrugada. E quando eu peguei o caminho para voltar, eu parei e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, todos aqueles macumbeiros estavam reunidos na porta daquele galpão. E aquele que estava no embate comigo, olhando para mim, disse para os outros: eu nunca me encontrei com um desses. Esse é diferente. Eu nunca me encontrei com um desses. Esse é diferente. Cumprindo o que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 10, versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Continua servindo Jesus Cristo como você está nessa noite, e eles também terão que confessar e reconhecer que você faz a diferença, porque Jesus Cristo, com o Espírito Santo, habita em você. E as obras infrutuosas das trevas não prevalecerão contra a sua vida, contra os teus. Jesus garante isso, igreja. Ele afirmou que contra nós, a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que nós não podemos dar lugar ao diabo. Disse o nosso amado irmão Paulo, instruído pelo Espírito Santo.
para não dar legalidade, não dar brecha. Tem que fechar todas as brechas. E aí depois eu fui orar pela filha dessa conterrânea. E de fato era demônios. Ela levantava de madrugada, abria a porta, saía, já estava rastejando no chão, não dormia à noite, estava perturbada por 2 anos e meio. Moral da história, passou a dormir igual uma criança, sem acordar à noite, sem levantar, sem rastejar no chão, acabou para a glória de Deus. Está dormindo bem, porque Jesus está vivo. Não foi o pregador Eduardo, foi Jesus Cristo com o Espírito Santo usando o vaso de barro. Mas o vaso de barro tem que estar na posição para ele usar. Vamos ficar todos de pé? O caçador das almas ainda está por aí, viu? Ainda está, mas está chegando o dia em que nosso meigo Nazareno virá montado no seu cavalo branco. A essa altura, já com você e eu, a igreja, já casada com ele. E aí Jesus vai pegar o cão no laço, né? Vai lançar esse infeliz num abismo por 1000 anos. E vai lançar o anticristo e o falso profeta vivos num lago de fogo e enxofre, que vai ser inaugurado com esses 2 servos de Satanás. Até lá, a igreja ainda continua na terra, declarando guerra contra o inferno. À frente vai o santo episcopado, o santo ministério, com a espada do Espírito Santo, abrindo brechas nas fileiras do exército do diabo, para que a grande comissão, vocês, a igreja, adentre nas brechas abertas pelo santo ministério, com a espada de 2 gumes, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, abrindo brechas nas fileiras do exército do diabo, para a igreja adentrar e resgatar as almas que estão lá aprisionadas nas mãos, nas garras do cão. Até que Jesus volte, estamos dia após dia guerreando contra o adversário, expulsando demônios, curando os enfermos. E isso porque Jesus continua cumprindo com a sua promessa, batizando a todos quanto receberam como Senhor e Salvador, com seu Espírito Santo e com fogo, revestindo do alto com poder para enfrentar o cão e pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal sofrerá contra o adversário.